Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, tudo bem? O Cá Entre Nós está no ar. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também está enviando o seu e-mail todas as semanas, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa, sempre nos ajudando a fazer um programa cada dia melhor. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí e dá aquele like. E, é claro, divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando que, a partir de agora, você pode participar da nossa entrevista através do nosso chat ao vivo. Você faz as perguntas e o nosso entrevistado também vai te responder por escrito através do nosso chat. Hoje nós vamos falar sobre transformação digital e indústria 4.0. Solta a vinheta. Nosso entrevistado é mestre em engenharia de produção, especialista em logística empresarial, bacharel em administração de empresas e técnico em mecânica. É coordenador de especialização nas trilhas de formação da indústria 4.0 e docente da PUC, nas faculdades de administração, engenharia de produção e mecânica. Também é docente do curso de pós-graduação em gestão de negócios do Centro Universitário Senac. E mais informações sobre o nosso entrevistado vão estar no currículo completo que vai ficar aqui na descrição do nosso canal na entrevista. Obrigado por aceitar nosso convite, professor Fábio Rodrigo Facchini. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Ô, Nelson, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui participando desse bate-papo com você. A gente tem acompanhado o Cá Entre Nós aqui no canal no YouTube. Eu acho formidável esse formato de entrevista, de bate-papo, esclarece muito assunto bacana. Talvez esse assunto nem seja tão atrativo quanto os demais que já foram, porque trata mais coisas do cotidiano, mas eu acho que isso principalmente agora com a 5G, são coisas que vão alterar bastante o nosso dia a dia também. Ô, Fábio, muito obrigado, viu? Você pode ter certeza que nós é quem ficamos lisonjeados com a sua atenção e em poder nos atender. Eu sei que a sua agenda é muito atribulada e você arrumou aí um jeitinho, uma horinha para poder falar desse assunto, que eu acho que é muito importante, sim. Eu acho que todos os assuntos que vêm aqui para informação da população, de um modo geral, e para nós, né, é de suma importância. E como você mesmo diz, essa questão aí da transformação digital e indústria 4.0, mais atual que isso, impossível. Com o advento do 5G, realmente é muito importante. Mas, professor Fábio, vamos começar o nosso bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? E eu tenho algumas ponderações a fazer e logo em seguida uma pergunta. A preservação ambiental e a sustentabilidade são pautas já solucionadas pela transformação digital. Menos desperdício, economia de recursos naturais e mais ações voltadas para o bem-estar social são apenas algumas das contribuições que a indústria 4.0 traz para o planeta. Quais os setores estão à frente na transformação digital nas indústrias? Nelsinho,
Assim como todas as outras revoluções industriais, a automotiva e metal mecânica sempre sai na frente. Então, é a partir dela que começa a derivar todas as linhas de pesquisa e inovação. Então, a indústria 4.0, ela começa aparentemente vinda de uma dissidência da robótica, da automação, que é muito forte na indústria automotiva e metal mecânica. Então, ela é a precursora. A quarta revolução industrial e a indústria 4.0, denominada lá em 2011, no encontro entre Alemanha e Japão e tudo mais, teve essa denominação em função de apoiar, a partir da transformação digital, pequenas e médias empresas europeias, japonesas e tal. E aí começou a derivar isso tudo. No Brasil, a gente pode destacar o agro como uma das precursoras aqui no Brasil, que estão mais avançadas no aspecto de transformação digital e de indústria 4.0. Então, muitas das tecnologias habilitadoras, como inteligência artificial no campo, a parte de IoT, né, que são os instrumentos inteligentes, né, que são a internet das coisas, sensores e parte de inteligência, é o que vem transformando aqui no Brasil. Poxa, bacana. A gente não percebe, mas nós estamos inseridos automaticamente em todo esse processo, né, professor? Me diga só, qual foi o impacto da transformação digital no setor industrial? Nelson, a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, e aqui eu gosto assim, a indústria 4.0 acabou ficando um tema meio já bastante, né? Eu costumo falar de transformação digital, que vai até um pouquinho além daquelas tecnologias habilitadoras que compõem a indústria 4.0. Perfeito. Ela é tão impactante, ou mais, em função da velocidade que a gente vive depois da era digital, né, do que as outras três revoluções, né? O setor industrial vem lá desde a época da máquina a vapor, trazendo modificações e transformações no dia a dia e no cotidiano da gente. Depois disso, passaram a segunda revolução industrial no aspecto de máquina a vapor e produção em série, depois a era pós-industrial, que a gente vai falar aí sobre células e globalização. A grande diferença talvez seja em usar muitas das tecnologias que já vieram evoluindo desde então, que era de difícil acesso por conta de valor e escala, agora muito mais acessível. Nós estamos falando de robôs colaborativos a preço de R$5.000 e coisa do tipo, coisa que a gente nem imaginava no passado, sem necessidade de saber programar. A gente tem o uso da tecnologia no aspecto dado, comunicação e autonomia como o grande diferencial. E aí, além do setor industrial, a gente consegue integrar a sociedade nesse aspecto. Então, a forma com que as coisas se darão no dia a dia é que vai talvez ser a grande revolução, tanto para a indústria como na sociedade, a partir de dados, comunicação e autonomia. E como é que nós ficamos em tudo isso, com essa adaptação toda? Porque eu tenho mais idade que você. Essa geração tem sofrido muito, né? Com toda essa tecnologia, esse avalanche de informações, a gente fica meio atordoado até se adaptar a tudo isso que está surgindo. Essa moçada nova que está surgindo agora, eles já nascem com o computador na mão, né? É mais fácil. Mas para a gente que nós somos da época, no meu caso, da época do mimeógrafo a álcool, para você chegar na indústria 4.0, olha, é muito mais sofrido, hein? Não é não? Talvez eu acho que a grande transformação dessa era seja a mentalidade, né? Então, assim, como a gente faz uma mudança de mentalidade para deixar de pensar analógico e começar a pensar digital nesta era de transformação digital, nessa jornada que talvez ela comece e eu não sei se a gente vai ter um ponto de final e falar, agora acabou essa fase. Eu acho que isso é uma coisa continuada. E aí a mentalidade talvez seja o principal ponto aí da gente pensar. Verdade. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, Fábio. Quais mudanças são importantes para que as empresas atuem como 4.0? Quais foram as mais importantes?
Acho que a mais importante, Nelson, é em função assim, é aquilo que você falou, né? Agora todo mundo já, praticamente, os mais novos já nascem com o celular na mão, né? Já nasce na era digital, né? Eu também vivi um pouquinho da era do mimeógrafo a álcool, eu também vivi na época do discador, né? Que fazia aquele monte de barulho para conseguir fazer conexão com a internet. Hoje, na verdade, nós estamos conectados. Daqui a um pouco a gente vai ter que escolher com o que nós não gostaríamos de estar conectados. Hoje a gente ainda pede acesso. Daqui a um pouco nós vamos estar acessados, não vai ter muito o que fazer. Agora, talvez seja como as empresas estão utilizando os dados. Porque o fato de estarmos conectados em rede social, o fato de tudo que a gente for fazer tem que ter uma conexão. A gente está chipado num monte de coisa. É no cartão, é na rede, é na rede social, é na internet, é no computador, é no telefone, é no GPS. Então, a grande, talvez, mudança importante para as empresas é como utilizar essa tecnologia ao favor e, principalmente, o que fazer com tanto dado disponível. Como utilizar a inteligência e o aprendizado das máquinas, e aí por meio de algoritmos, que são coisas que são muito faladas, principalmente nas redes sociais, a partir de tanta informação e dados. Eu acho que é aí que está a grande sacada. Não só você se utilizar, mas entender como se utilizar de tudo isso que tem aí ao nosso favor. Eu creio isso. Exatamente. Eu creio nisso, né? É uma questão de você se adaptar e saber utilizar aquilo. Às vezes a gente fica meio maluco na hora de resistente, né, na utilização, mas isso tudo é a nosso favor. É uma questão de, como você disse, de adaptação, e o ser humano é o ser mais adaptável que existe na face da Terra, não tem jeito, a gente vai conseguir, né? Eu queria, antes de fazer a próxima pergunta, Fábio, dar um recadinho aí para as pessoas que estão nos seguindo e acompanhando a nossa entrevista, que que você vai responder as perguntas através do nosso chat aí para os nossos seguidores. Então, tá até um recadinho aí, ó, participe agora do nosso chat, fazendo perguntas para o professor Fábio, que embora ele esteja aqui fazendo essa entrevista ao vivo aqui conosco, ele também vai ter um tempinho na hora aqui para responder as suas perguntas através do nosso chat. Ele está com o celular aí, certamente vai com toda a sua capacidade, vai responder as perguntas aí, as dúvidas que vão surgindo. Mas vamos lá. Que bom. Mas vamos lá. Qual a consequência desta era digital? As consequências, elas são tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Então, acho que talvez a maior consequência seja a nossa adaptação e entender que as nossas atividades, os nossos movimentos, o nosso transporte, a nossa profissão, as nossas ações poderão passar por algum tipo de controle ou interatividade com o mundo digital e cyberfísico. Então, quando a gente fala de carro autônomo, quando a gente fala de drones, quando a gente fala de operação ou cirurgia robótica, quando a gente fala de muitas outras coisas que a gente está começando a fazer parte do dia a dia, do nosso cotidiano, a gente vê muito benefício nisso. Assim como toda transformação, ela pode também trazer algumas mudanças que podem nos deixar alguma sequela ou algum ônus, né? Então, trabalhos e atividades rotineiras, repetitivas, mais mecânicas, muito provavelmente um instrumento ou um hardware cyberfísico saiba fazer muito melhor do que a gente humano, né? Acho que a gente tem que pensar assim, como que eu uso aquilo que Deus nos deu como dom, né? Que é a criatividade e a inteligência, de uma maneira diferenciada para se relacionar e sair daquilo que o robô consegue fazer, aquilo que a autonomia da máquina vai conseguir fazer. Mas uma consequência é certa, a velocidade que as mudanças vão acontecer e os avanços que em muitas indústrias vão conseguir proporcionar no nosso dia, principalmente agora com a consolidação do 5G, vai ser assim muito marcante e talvez a partir da metade do ano que vem, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas, a gente vai conseguir experimentar o que é o tal do 5G, a gente vai conseguir já identificar muita consequência no nosso dia a dia. A melhora é grande com o 5G, Fábio?
a melhora e a velocidade de troca de dados, que é o que a gente chama de interoperabilidade, né? Principalmente máquina-máquina, máquina-homem, ela vai trazer muita coisa diferente do que a gente está acostumado a ver. Bacana. Sabe que você falou dessas evoluções todas, e você comentou aí da cirurgia robótica. Eu recentemente passei por uma cirurgia e foi através da cirurgia robótica. E assim, o ganho que se tem em tudo, o tempo de cirurgia, na precisão e na recuperação pós-cirúrgica. Até para você ter uma ideia, eu entrei no hospital num dia, fui operado no mesmo dia, no dia seguinte eu vim embora para casa. Então, é fantástico, e a cirurgia era grande, fantástico, e é como você disse, tem que pegar tudo isso a nosso favor. Toda essa evolução sempre a nosso favor. Às vezes é meio difícil para a gente entender, mas tem que procurar entender, como dizer o ditado. Não tem como, porque faz muito bem. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que eu tenho algumas perguntas aqui que eu julgo que são interessantes para esclarecimento aí desse tema que é tão atual e nós dependemos dele daqui para frente, não tem como. Como a transformação digital ela afeta a vida das pessoas e das empresas? Nós vamos começar da menor parte. Tá. Então, vamos pensar na vida das pessoas em coisas corriqueiras, né? A transformação digital, ela vai transformar nossas vidas assim em todos os sentidos e amplitudes que a gente possa imaginar. Imagina você que com os produtos com alguns sensores ou algumas coisas impressas nele tragam consigo a capacidade de serem inteligentes, né? Conectar objetos à rede. A nossa geladeira vai conseguir identificar se eu tenho 4 ou 3 iogurtes dentro da minha geladeira e 4 é o meu limite mínimo, e aí quando eu entrar no 3 ela vai disparar automaticamente um pedido via internet. Isso é possível hoje? Já em alguns lugares sim, mas não é possível ainda aqui no Brasil por alguns motivos. Primeiro, porque nós temos um aspecto regulatório e de leis que precisam ser, vamos dizer assim, equalizadas nesse aspecto, né? Porque uma geladeira lê o iogurte, mas caramba, ela tem então meu endereço, e isso tem aspecto LGPD, isso tem um monte de coisa que ainda não tá pacificado, e nós não temos rede para isso hoje. Com a 5G isso vai ser possível. Então, para nosso dia a dia, a gente já vai ter esse aspecto. Imagina, do celular da sua casa, hoje você já consegue acender luz, você já consegue ligar micro-ondas, mas isso é uma ação sua, né? Então, você está mandando. Com a transformação digital, os objetos vão se programarem de acordo com aquilo que você for mostrando de comportamento. É repetitivo que eu tenha 4 iogurtes na minha geladeira, então quando chegar com 3, ele vai mandar comprar mais um, e isso vai acontecer, eu querendo ou não querendo, porque ele está programado para aquilo acontecer. Caramba! A gente vai ter algumas relações mais autônomas e mais íntimas com o robô, com o limpadorzinho de chão, que hoje a gente já tem aí uns robôzinhos que fazem limpeza de piscina e tal. A gente já tá, lá na PUC a gente tem testado alguns hardwares nesse sentido, e agora recentemente saiu até uma nota no Valor Econômico falando de um robô que ele está trabalhando com a parte de asepsia de hospitais. Então ele tira o paciente de um determinado estabelecimento, ele trabalha com luz UV e autonomamente ele faz essa limpeza sem a necessidade de interação humana. Isso são alguns casos no nosso dia a dia como pessoa física. Para as empresas, eu acho que o que mais vai afetar as empresas é o aspecto de como fazer essa migração, né? A gente já tem uma complexidade na organização que são as gerações, né? Então a gente já tem um primeiro desafio da relação das gerações e tudo mais. O segundo desafio vai ser entender que essa transformação tem que participar da qualificação das pessoas, né? Porque os organismos de educação e formação e profissional e capacitação também estão passando por esse processo de transformação. Então, é uma premissa e é um requisito, inclusive, da Carta Magna lá da Indústria 4.0, em que as empresas deverão, juntamente com governos e instituições de ensino, cuidarem da qualificação dos profissionais. Então, eu acho que o aprendizado contínuo de empresas e pessoas, principalmente no foco de suas profissões, de maneira direta ou indiretamente, né? Ou seja, por cursos formais ou não formais, né? Na PUC lá a gente tem as 2 linhas formativas, mas
o bate-papo que nós estamos fazendo aqui também é um processo formativo. Claro. Então, a formação continuada, voltada para a tecnologia, talvez seja a grande transformação que as empresas deverão incutir dentro de seus processos. Tá. Fábio, você comentou aí a respeito da suportação da nossa rede, né? Se é que tem esse termo. E o que me intriga é que as leis, acho que precisam ser também, como você disse, readaptadas, né? Uma das coisas que eu não consigo entender, que me intriga, é essa permissão que a ANEEL dá para as empresas de entregar o sinal que você adquire, o sinal de internet, de entregar ele apenas com 60% daquilo que você contratou. Então, você pega o medidor de sinal, você tem lá, sei lá, 100 megas, que você contratou, você vai fazer a medição, tal, de repente você vê que você está com 60, 50 e pouco, 60, 65, tal. Você fica indignado, você liga para a operadora e fala, não, mas isso aí é uma lei que permite você entregar, as operadoras entregarem 60% daquele valor que foi contratado. Uma coisa meio insana, você não acha? Muito. E assim, eu não sou um estudioso da área de redes, né, mas a gente tem alguns contatos dentro da PUC nesse sentido, e na área acadêmica se estuda muito essa questão da latência e qualidade do sinal na ponta, né? E todos acreditam que com o leilão da 5G, a gente tenderá a ter uma qualidade melhor de distribuição de rede em função da forma com que é feita a comunicação hoje. Lógico que tem muita coisa a ser detalhada ainda no aspecto técnico, né, apesar do leilão já ter sido feito, mas existe uma promessa grande aí de melhoria nesse aspecto. E a legislação, né, assim, só para você ter uma ideia, ela não é um gargalo só no Brasil, não. As fontes que a gente utiliza de pesquisa, vamos tentar colocar um percentual. Talvez de 40% a 60% de todas as publicações que saem relativas à indústria 4.0 são relativas às restrições legais. Então, vamos ter uma mudança aí. E ainda, falando dessa sua resposta, tem uma dúvida aqui. Eu acho que é uma dúvida que a gente tem que fazer a pergunta, porque pode ser minha e de muitas pessoas que estejam nos assistindo agora. Essa questão da programação, vamos falar do exemplo que você deu, da geladeira. A geladeira vai poder entender isso de uma forma autônoma, ou eu tenho que programá-la, vamos falar do iogurte, porque eu tenho que ter 4 iogurtes lá de estoque. Baixou um, ela vai me avisar que eu tenho que fazer uma reposição. Ou vai ser pelo hábito, vamos supor, você sempre mantém 5, 4, 6... por um período, aí quando vou baixar, ela automaticamente ou autonomamente vai nos avisar. Ela vai aprender o seu hábito, assim como o seu celular vai aprender o seu hábito, assim como o seu relógio vai aprender o seu hábito. Ele vai estar conectado, todo mundo conectado, e conectando você a todo mundo, e ela sugerirá que aquele comportamento é um comportamento repetitivo e que ela gostaria de ocupar uma parte que ocupa o seu dia, que é se preocupar com as compras. Então, a autorização ou não, é lógico que é sua, mas assim, autonomamente ela vai ter essa inteligência. Isso é o que a gente chama de aprendizado de máquina. Muito doido isso, né, cara? Muito doido. Se ela aprende isso, ela pode aprender muito mais coisa. Fica... Por isso que dizem que você, embora não imagine, mas você está conectado e você está sendo... Você virou um dado, né? Não tem como. Você é uma fonte de informação, riquíssima. Não tem como você não fazer parte de tudo isso. Você já é, né? Você já é uma informação aí. Ô, Fábio, quais são os principais setores da indústria afetadas pela tecnologia? Não vai ter um setor que não vai ser afetado. Vai ter um setor que não vai ser afetado. Todos serão afetados, mais ou menos, mas todos serão. Eu tenho uma visão romântica, especificamente fazendo um recorte de Brasil, né? Olhando o agro, hoje especificamente, o agronegócio já teve uma mudança assim, absurda. É só pegar as nossas safras ano a ano,
área plantada versus produtividade, você vai entender o quanto a tecnologia já está colaborando. Mas eu tenho uma visão mais romântica ainda a partir da agroindústria de alimentos. Então, a transformação do alimento lá perto do campo, o quanto essas tecnologias vão conseguir trazer a capacidade das fazendas produtoras deixarem de produzir commodity e começarem a entregar produto acabado. Porque é para essas empresas pequenas e médias que foi voltado o conceito de indústria 4.0. E é por este caminho da agroindústria de alimentos que eu acho que o Brasil retoma a economia e acaba, quem sabe, deixando de ser o país do futuro e virando o país do presente, né? Então, mas eu posso... desculpa. Pode falar. Não, pode terminar. Sim? Pode falar, né? Assim, então, vamos lá. Que talvez seja o gancho da continuidade. Pode ser, me desculpe. Com tudo isso que você está falando, você disse aí das indústrias, mas você fala da pequena e média empresa. Mas isso não tem um custo muito alto por conta de ser inovação e que até as pessoas, a pequena e a média empresa, o produtor, vamos dizer assim, não vai ter condições de adquirir esses equipamentos? Será que vai ter uma linha de crédito especificamente para isso e não só para as grandes? Não, sim, o entendimento nosso nesse sentido, principalmente para a gente que pesquisa mais a área, principalmente essa parte área industrial e de bem de consumo, a gente vai ter, assim, talvez dois cenários, né? O cenário da grande e multinacional, que tem a tecnologia disponível lá na sua matriz, e ela vai trazer isso e embarcar no Brasil sem muita dificuldade, sem problema nenhum, e que vai descer goela abaixo e as pessoas aqui vão ter que saber implementar. Tá. Quando a gente olha para a tecnologia mais pesada, as tecnologias 4.0 mais de automação e inteligência e, vamos dizer assim, autonomia dos equipamentos, talvez sim, isso ainda seja caro, infinitamente mais barato do que foi no passado. O exemplo é o robô colaborativo, mas a gente tem tecnologias 4.0, como tecnologia em nuvem, como integração de produtos via QR Code. Você está fazendo uma integração com o seu público através de um QR Code. Através do meu celular eu consigo me integrar a você. Exato. Então, muitos produtos já têm isso. E quando a gente fala de uma integração em nuvem, integração de cadeia de valor, uma realidade aumentada, uma realidade virtual e um digital twin, que seria um paralelo digital, simulações, ciência de dados, nós não estamos falando de algo assim absurdamente caro. Tá. Nós estamos falando de expor a empresa de uma maneira tecnológica digital e os métodos produtivos dela ainda não serem necessariamente tão automatizados e autônomos, né? Ela trabalhar o dado, trabalhar a inteligência do dado e conseguir fazer com que esse processo entre vamos falar assim, num processo evolutivo, isso são passos da indústria 4.0. A gente tem lá pelo menos 7 passos para dizer, a partir do 5º em diante é uma empresa da indústria 4.0. Mas a jornada da transformação digital passa por processos e tecnologias habilitadoras de 4.0 que não são assim, nenhum absurdo, né? São acessíveis. Obviamente, talvez esteja muito mais na mudança do mindset da população empresarial de pequeno e médio porte do que efetivamente ao custo e acesso. A gente comenta isso, eu faço esse tipo de pergunta, porque a gente vê os dois pontos, né? Uma parte tecnológica que está lá, a gente está avançando dia a dia e tal, e de repente eu também vejo um outro lado que não tem acesso ou não sabe como ter acesso as grandes facilidades, né? Nós temos aí o Sebrae, que pode ajudar as pequenas e médias empresas para poder, faz um trabalho muito bem feito, muito bacana e louvável de ser comentado, nessa ajuda, nessa assessoria, às vezes, na maioria das vezes gratuita, e até para informar como você adquirir esses recursos, né? E as pessoas não têm ideia do que é isso. Quando você vai falar em tecnologia 4.0, o nego vai ficar doido, ele não vai saber. O pequeno e médio produtor e empresário, que é o que move as cadeias da economia no país, não tem acesso a isso, não sabem como fazer, né? Então, ele não sabe fazer o básico, por exemplo,
poxa vida, o cara colocou uma empresa aqui e ele tem uma linha, por exemplo, de financiamento naquela área, ele não sabe disso. E ele fica fazendo loucuras, ele quebra. Ele não vai atrás disso porque ele não sabe como é que é. Então, essa adaptação que você comentou logo no começo, realmente de tudo, acho que é mais importante, e a informação. Eu acho que nós somos carentes de boas informações, no sentido bem restrito da palavra, né? Assim, olha, para você adquirir isso, para conseguir tal coisa, você tem que procurar isso, assim, assim, assado. Isso não tem. Pelo menos eu não vejo isso. E esse é mais desafiador, o processo formativo e vamos falar assim, democratização da informação, do que efetivamente o acesso financeiro a adquirir algumas das tecnologias. Não estou falando, obviamente, todas, né? Claro. Mas algumas das tecnologias que poderiam mudar essa empresa de patamar. Né? A pandemia, Nelsinho, trouxe muito isso, né? O cara não imaginava no trabalho remoto, o cara não imaginava ter um e-commerce. Hoje o cara fala assim, eu não volto mais porque eu era antes. Então, assim, a pandemia agilizou demais vamos falar assim, esse processo de transformação. Alguns setores não necessariamente, mas muitos deles foram já acelerados em função dessa grande mudança que a gente viveu esses dias. Eu acho que até por conta disso que a gente tem sentido essa entrega, por exemplo, de sinais. Vamos voltar a falar de sinais. Que aumentou assim, a demanda absurdamente, né? Não só com coisas importantes, como coisas banais. Que, aliás, as coisas banais superam. A gente está fazendo uma entrevista aqui que a gente julga ser importante e nós estamos disputando, né, se é que pode falar essa palavra, nós estamos disputando as informações com dancinhas. A audiência com... É verdade. Então você fica maluco, você fala assim, poxa vida, mas olha, o seu canal não tem tantos views, né? Que depende da referência. Você concorda? Depende. Exato. Qual abrangência você quer buscar, né? Exatamente. Você tem um cara que faz dancinha, bate, sai de ladinho, o cara tem 800 mil views rapidinho. Uma entrevista que você, num bate-papo como esse, que você leva a informação para todo mundo, além de se informar, né? Porque cada entrevista, para mim, é uma fonte de informação que eu adoro, né? E para todos que estão nos assistindo também. Não tem, assim, em comparação às dancinhas, nós estamos lá nascendo, né? Buscando um lugar ao sol. Estamos no embrião ainda. Mas legal, vamos lá, isso aí faz parte de tudo, né Fábio? Faz. Um dia a gente rompe essa barreira. Eu espero que eu esteja aqui ainda para ajudar a romper. Ô, Fábio, ainda se falando de tecnologia, qual foi o setor econômico mais impactado pelas tecnologias da informação? Assim, vamos pegar assim, ó, todos os setores econômicos de alguma maneira foram impactados e será cada vez mais. Os transacionais, onde que a gente tem alguma operação, talvez tenha sido os maiores, né? Então, a economia criativa talvez não tenha sofrido tanto em função de depender muito mais do talento e do desenvolvimento daquela pessoa que tem aquele dom para criatividade, arte, e dança, e música, e seja lá o que for, e aí falando de coisas boas, né, e não de dancinhas necessariamente, mas talvez o setor de criativo não tenha sido tão impactado ainda, mas já, por exemplo, as lives para os músicos, a live para o instrumentista já tenha sido um grande avanço e uma mudança drástica. Né? Teatro, cinema, os streamings, isso tudo já mostra um pouco dessa evolução. Mas as áreas transacionais, especificamente, aquela que a gente depende do trabalho repetitivo humano e coisas do tipo, essas talvez tenham sido muito mais impactadas. Se a gente olhar hoje, eu já falei do robô colaborativo, mas poderia falar de robô semi-autônomo, poderia falar, por exemplo, de computadores de grande porte em inteligência artificial, como o Watson da IBM, ou a própria Azure, que é a inteligência artificial da Microsoft. Todos esses caras, todas essas facilidades transformaram demais a forma com que a gente trabalha com informações e dados. Né? Então, tudo aquilo que não envolve criatividade, afetividade e relacionamento
foi brutalmente impactado pelas tecnologias de informação e comunicação. Tá. Ô, Fábio, você mencionou dois computadores de inteligência artificial aí. Fala sobre algum deles para nós, como que eles funcionam. Os computadores que trabalham com inteligência artificial, eles têm, a gente se aproxima, agora tem uma outra linha de pesquisa a partir da 5G que fala muito sobre a computação quântica, mas são computadores que trabalham com ultraprocessamento de dados e informações, e aí a gente tem alguns estudos de caso que estão até publicados em artigos. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, existia um braço de uma das grandes auditoras, casas auditoras que atuam aqui no Brasil também, mas atuam globalmente, um braço forte que elas tinham nos Estados Unidos, em função de muita gente colocar processos e se defenderem de processos, porque é muito, muito comum e corriqueiro, eles tinham um corpo de 400 advogados que trabalhavam na montagem de defesas de pessoas e de processos de empresas. E aí uma dessas grandes, das Big Four aí que a gente chama, né, que são as casas auditoras, fez uma conexão direto com a IBM, que utiliza esse computador Watson, com um objetivo. Ele tratava um tema de um processo judicial, esse computador entrava em todos os computadores e redes relativas a processos judiciais que são abertos, né, os que não estão em segredo de justiça. Fazia uma varredura, isso desde 1900, não sei quanto, que foi digitalizado todos os processos, e ele falava o seguinte: a melhor defesa para esse caso é esse aqui. Que advogado humano conseguiria fazer um negócio desse? Nenhum. Então, por que 400 advogados, sendo que a gente tem um computador que faz isso? E aí, o Watson tem bastante vídeos na internet, né? Se digitar lá no YouTube, o Watson jogando, você vai ter jogos de xadrez e tudo mais, que ele ganha do campeão, e assim vai, né? Então, a capacidade de aprendizagem e a forma com que as redes neurais, da parte de inteligência artificial, fazem com que esses computadores processem dados e informações, eles são tomadores de decisão repetitivas, né, ou com base na repetitividade, muito mais eficientes do que o humano. Por isso que eu restringi bem, né? Aquilo que tem afetividade, relacionamento e criatividade, aí a máquina ainda não conseguiu chegar lá, não. Isso, de uma certa maneira, não pode ou não vai tirar um pouco ou bastante dos empregos? Talvez esse seja o grande, vamos falar assim, receio e apelo do Fórum Econômico Interno, o Fórum Econômico Mundial, que aponta para a preocupação com os desempregos. E aí, a contrapartida para essa discussão que começou lá em 2016 foi a renda mínima, foram alguns programas de inserção social, principalmente para as pessoas que não têm acesso à qualificação. Então, sim, é verdade, gerará muito desemprego para as funções que são repetitivas e possíveis de serem substituídas pelos robôs. Em contrapartida, ela vai trazer de novo uma nuvem e uma onda de novos empregos e formações e atividades e tudo mais, que focarão o aspecto relacionamento, o aspecto afetividade e o aspecto criatividade. Então, se a gente pegar historicamente também a primeira e segunda revolução industrial, a gente também teve um impacto muito grande no aspecto de empregabilidade, e outros empregos surgiram e que suplantaram aquilo. A gente entende que a velocidade é muito maior do que a nossa capacidade de reação, por isso que a gente tem nessa quarta revolução talvez uma curva um pouco menos acentuada de recuperação nesse aspecto. Agora, é aí que fica a provocação, né? Se a gente se preocupar em adaptar-se ou adaptar o nosso modelo mental para o digital, a gente vai achar um caminho, né? Então, talvez a forma com que a gente está fazendo aqui, você aí, eu aqui, nós não estamos frente a frente num processo de entrevista como seria um tradicional, já seja uma mudança de mindset. Como que eu vou usar o streaming para fazer isso e acessar a população? Talvez seja uma mudança de mindset, não um meio tradicional que seria, por exemplo, um programa de televisão, o rádio, o que seja, né? E o próprio rádio se reinventa, a própria televisão se reinventa, então agora é tudo uma coisa só, né? Então eu tenho rádio, TV, rádio, streaming, internet e tudo junto, né? E agora antes você mandava carta, hoje você manda o WhatsApp, então nós estamos falando dos meios de comunicação. Quando a gente expande isso, nós vamos ter as questões autônomas e tudo mais. E pasmem, né, assim, desde sempre existem funções que a princípio a gente olha e fala, pô, mas isso aqui não faz sentido nenhum. Então os gamers, por exemplo, tem aluno na PUC que o aluno falou, professor,
eu fui chamado para jogar lá no time de futebol digital lá do Rio de Janeiro, 23 pau o salário. Eu falei, bicho, vai jogar bola no videogame, você vai ficar perdendo tempo, não tem muito. Agora, quantas pessoas vão conseguir um negócio desse neste porte? Agora, quantas pessoas viraram influencer? Quantas pessoas estão fazendo o seu ganha-pão a partir de transmissão de receitas de culinária? Ou o próprio, eu tenho um cunhado, amigo, irmão, que tem um canal de marcenaria amadora e que trabalha fazendo a parte de streaming e criando a cultura do maker, né, que é o faça você mesmo. Então a gente acaba, de alguma maneira, adaptando o processo, mas vai depender da criatividade, do relacionamento e da afetividade que o humano tem a condição de se adaptar. E, Nelson, mais uma informação. Lá no passado, quando a gente teve já a segunda Revolução Industrial, e antes das revoluções até, onde que era muito mais difícil o emprego, porque era muito trabalho manual, já existiam, por exemplo, pessoas que eram pagas para rezar. Né? Então, o cara ele recebia para rezar em função de outras pessoas. Né? Então, o que a gente chama de trabalhos alternativos, eles acabam surgindo nesse sentido. Lógico, tem todo o aspecto de, talvez, a precarização da relação trabalhista, você tem uma porção de ônus que vem com isso. Mas existe também uma onda de adaptação, de fazer coisas novas. Então, não é de todo errado quando a gente ouve dizendo que as novas gerações que vão surgir vão disputar empregos que ainda hoje não existem. Sim. E talvez tenham alguns aí que já esteja disputando coisas que a gente não faça nem ideia de como que eu não vou colocar isso para rodar na empresa, mas já existe. Já existe, tá certo. Bom, professor Fábio, quais são os pontos positivos e negativos que a indústria 4.0 irá trazer para as empresas? Essa pergunta, ela foi enviada antecipadamente através das nossas redes sociais pela nossa seguidora Lucimara de Sorocaba. Pergunta interessante. Pergunta interessante. Bom, então, Lucimara, vamos falar primeiro dos positivos. Os pontos positivos vão ser o seguinte. Hoje, talvez a gente tenha algumas funções burocráticas para fazer a relação entre empresas. Né? Tá. A relação entre máquinas das empresas talvez seja mais inteligente do que eu ter que fazer uma relação repetitiva, comercial e transacional entre pessoas. Então, a interoperabilidade, a conectividade entre lugares diferentes. Hoje tem um monte de gente trabalhando de maneira remota, empresas nos Estados Unidos morando no Brasil, o contrário é verdadeiro. Tem gente trabalhando na empresa no Brasil morando nos Estados Unidos. Verdade. Né? Tem gente viajando, tem gente que mudou para o Havaí, tem gente que foi para a praia e não voltou mais. Então, assim, essa possibilidade de conectividade devido à facilidade de acesso a dados, a bancos de informações, a sistemas em nuvem, elas trazem essa capacidade e, vamos dizer assim, de transformar a relação remota. Isso eu acho que é um ponto muito positivo. Além disso, trazer um pouco de autonomia dos equipamentos para o nosso dia a dia também é bastante interessante, porque a gente deixa de ter talvez uma operação mais mecanizada, humana e que traga risco, inclusive, para a saúde do trabalhador. Os negativos, sem dúvida, primeiro o aspecto de quebra de paradigma. Né? Eu vivo 42 anos desse jeito, agora eu vou ter que mudar porque agora vai ter uma geladeira que vai querer dizer para mim o que eu tenho que consumir ou não. Não, ela vai dizer para você e aproveite isso da melhor forma. Né? Então, talvez o primeiro quebra de paradigma vamos quebrar o paradigma analógico e cair para dentro do digital. Né? Para a empresa, empreendedor e profissional, o grande negativo, que talvez vai ser o impulsionador do positivo, é entender que não dá mais para ficar parado no aspecto de conhecimento e jornada de aprendizado contínuo. Se o cara começar a entender, se as pessoas entenderem, as empresas, os empreendedores entenderem que esse processo formativo continuado vai trazer benefícios a partir de uma mentalidade digital, ele vai ser capaz de transformar produtos e serviços de maneira ímpar em benefício da população. Ô, Fábio, nós podemos dizer agora aqui, depois que você comentou essa transformação das pessoas estarem aqui, vai para lá e trabalham aqui com empresas de lá, são os chamados nômades digitais, não é isso? É isso aí. Os profissionais nômades digitais.
Eles podem estar em qualquer local para que não vai impedir de desenvolver a sua função, o seu trabalho, né? Ô, Fábio, no Brasil especificamente, quais são as dificuldades para o avanço da indústria 4.0? O Nelsinho, em todo mundo tem algumas dificuldades que são, vamos dizer assim, padrão, né? Primeiro, interpretar as tecnologias habilitadoras e entender como que eu conecto e trago isso para o meu dia a dia do negócio. Como que eu transformo a tecnologia em renda, tecnologia em ganho de custo, tecnologia em ganho de competitividade. Além disso, no Brasil especificamente e também no mundo, falando das padrão, né? Assim, vamos falar do padrão de dificuldade, né? Você tem as leis, né? Então a gente tem uma legislação ainda que não acompanha toda essa transformação. No Brasil, especificamente, a gente tem então um pouco pior, né? Porque primeiro que a gente tem uma dificuldade grande de acesso à tecnologia, porque nós não temos nada localmente no aspecto de desenvolvimento e produção tecnológica. Nada é um pouco forte, mas tem muito pouca coisa. Então a gente depende muito de acesso interno de fora, né? Não tem jeito. Fora. E aí a gente tem algumas barreiras, né? Dólar, a gente tem a dificuldade nossa econômico-financeira e de formação continuada dos nossos empreendedores e tomadores de decisão, e executivos e tudo mais. A gente tem um outro fato, que é a gente estar desindustrializado demais e vem passando por esse processo de desindustrialização há mais de 25 anos. Né? Então a gente não tem resposta para a nossa indústria local. Então tudo que a gente foi tentar fazer de adaptação local, nós não temos esse tempo de resposta. E mais ainda, que você comentou lá no comecinho, que foi a nossa banda e a nossa poder de conexão, que é drástico, né? 43% do campo, que é a maior fonte de renda do nosso PIB hoje, talvez que seja o agro, 43% dele está desconectado. Então, como é que a gente consegue agilizar esse processo, né? Então, talvez no Brasil, né, a maior dificuldade seja algumas que são comuns no mundo todo, a questão legal, a questão de interpretação e conexão das tecnologias habilitadoras no dia a dia para trazer um benefício, mas aqui a gente tem um aspecto de qualificação, de industrialização, falta de tecnologia local e a nossa infraestrutura de rede e telefonia que é caótica. Nossa, realmente é um caso para se pensar, né? Você tem a tecnologia, o avanço está aí, e na hora de você se utilizar dela, né? No caso da tecnologia, você esbarra em detalhes que deveriam ser superados com maior facilidade, né? Ainda assim falando ainda falando do Brasil, né? Como o Brasil está em relação à quarta revolução industrial, como você disse? Assim, a minha leitura é a seguinte: a gente, em relação à quarta revolução industrial, está aí entre 8 a 12 anos atrás dos países ocidentais avançados, como Estados Unidos, ou países europeus, como Alemanha e Europa. Então, vamos por assim, talvez a gente faz parte de um grupo de pesquisa aí que é desenvolvido por 150 maiores empresas de telecom. E lá eles discutem, por exemplo, métodos ágeis de produção a partir do uso da 5G. Então, a quarta revolução industrial para eles já virou passado, né? Então, desses caras, nós estamos uns 12 anos atrás, em todos os sentidos, em função até de eles estarem discutindo, por exemplo, rede aberta, né? Então, cidades inteligentes a partir de rede aberta, que isso seria uma mudança drástica, né? Lógico que mudança drástica em todos os sentidos, inclusive porque a gente vai estar conectado com tudo isso também, de alguma maneira. Mas eu acho que a gente está bastante atrasado nesse aspecto. Lógico que pontualmente a gente tem alguns clusters que estão muito evoluídos. A gente tem vamos falar assim, uma indústria de software muito desenvolvida, mas quando a gente fala de autonomia de equipamentos, desenvolvimento de métodos alternativos de produção, como, por exemplo, impressão 3D, manufatura aditiva, IoT, desenvolvimento de sensores e hardwares de conexão e interfaces inteligentes, né? A gente está bem atrás aí do que o mundo oferece. Você comentou sobre rede aberta, né? Guardadas as devidas proporções, 2012, se não me falha a memória, eu estive em Boston, fiquei lá um tempinho para fazer um curso, bom, enfim. E assim, eram raros os lugares que você ia que não tinha a rede aberta.
Então, você estava com o seu celular sem nenhum problema para se conectar, sem pagar nada. Rede aberta, você chegava, identificava, colocava lá uma senha que eles davam. Então, eram raros os locais públicos onde não tinham a rede aberta. É interessante. Isso lá atrás, em 2012. Hoje aqui em alguns lugares, por exemplo, Campinas, que é uma cidade onde a gente atua, onde a gente mora, a gente vê alguns lugares. E é uma cidade, como dizem, é a única metrópole que não é capital. Ela é uma cidade muito bem conectada. Tudo é testado aqui. A gente percebe que primeiro aqui, depois vai para São Paulo. Deu certo aqui, vai para São Paulo e vai para o resto do país. Por quê? Porque ela é uma cidade à frente do nosso tempo, assim, das demais, em todos os sentidos. E eu vejo que nessa parte de conectividade, ela especificamente na questão de banda gratuita, aqui em Campinas tem vários lugares, não muitos, né, mas são vários lugares maiores do que os outros, em outras cidades, onde você pode acessar aí gratuitamente e ter essa conectividade mais à mão, né? Campinas é o que a gente chama de um polo perfeito do que a gente chama de ecossistema de desenvolvimento tecnológico, né? Então a gente tem universidades, a gente tem poder público, a gente tem empresas privadas, centros de pesquisa que trabalham muito focados no aspecto tecnológico. O problema o crônico do Brasil é o aspecto de transformação disso em hardware, né? Então quando a gente vai para rede, torre, sensor, robô, maquinário, aí você volta a estaca zero. É isso aí. Professor Fábio, cá entre nós, quais são as 3 categorias das megas tendências da 4ª Revolução Industrial? Nelsinho, cá entre nós, segundo a nossa fonte de pesquisa, que a gente segue muito alguns laboratórios de pesquisa alemão, a visão 2030 da indústria 4.0 aponta 3 grandes eixos que vão levar a propulsão da indústria 4.0 ou da 4ª Revolução Industrial ou transformação digital. A primeira é a interoperabilidade, que é a capacidade da comunicação entre objetos e máquinas a partir de um aprendizado contínuo. A segunda é a autonomia. Cada vez mais nós vamos ver coisas autônomas, veículos autônomos, aviões autônomos. Agora a Coreia soltou aí o seu navio autônomo de porta-container e algumas coisas do tipo. A terceira, e talvez seja aí o grande, vamos falar assim, a grande tábua de salvação para assustar menos o aspecto de transformação digital, é a sustentabilidade, né? Então, a redução de mobilidade, a conexão e interoperabilidade, a autonomia e o melhor uso de energias renováveis e tudo mais, inclusive para poder ter, vamos falar assim, as fontes de energia suficiente para abastecer todas essas tecnologias habilitadoras, é um dos fatores também. Ou seja, a gente vai precisar quebrar muito paradigma, ter contratos inteligentes que hoje a lei não permite, plataformas digitais que sejam interoperáveis, né? Então, um sistema ERP vai se permitir conversar com um controlador lógico programável de uma máquina e vice-versa. Uma máquina que está aqui na minha fábrica vai se comunicar com o seu sistema de pedido aí na sua fábrica, e isso vai demandar muita necessidade de desenvolvimento das plataformas digitais, de tecnologia em nuvem, dessa geração de conectividade para que ela consiga impulsionar. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 3 eixos que vão impulsionar essa mega tendência. E a infraestrutura para tudo isso, hein, professor Fábio? Esse seria o maior empecilho? Talvez seja o maior desafio e que vai trazer uma demanda latente agora, né? Então, com a distribuição do 5G, a gente já vai ter talvez o primeiro gargalo, que é a distribuição. Vou usar um termo logístico aqui, né? A distribuição de tecnologia de última milha, que é aquela que vai entrar na nossa casa. Sim. Talvez seja o grande desafio, que é democratizar acesso a esse sinal, né? Esse sinal 5G ele vai estar disponível, mas como é que ele chega na minha casa? Então, talvez o primeiro desafio vai ser capacitar e ter mão de obra suficiente para fazer esse trabalho, que nem é um trabalho, vamos dizer assim, que demande uma inteligência artificial, mas vai precisar de gente fazendo. Então, talvez seja uma qualificação e um grande gerador de emprego e infraestrutura aí.
Que é o que você comentou aí, a informação contínua, né? Você não pode parar, já sei tudo, parei, agora aqui eu vou viver. Não consegue. Todo dia você tem que estar muito bem informado para poder entender um pouquinho daquilo que tem aí à frente. E se eu fosse para dar uma dica, eu diria o seguinte: não tenta entender tudo não, porque senão vai ficar muito ansioso e vai passar mal. Entenda um pouquinho, já tá bom. Quem não gostou dessa sua dica foram os psicólogos agora. Não é verdade? Porque tá todo mundo doente. Tá todo mundo doente, cara. Tá todo mundo doente da cabeça. Tá todo mundo doido. Mesmo. Professor Fábio, muitíssimo obrigado por você estar aqui no Cá Entre Nós hoje. Né? Tenho a certeza que com as suas explicações nós aprendemos muito. Como eu sempre faço, neste momento, eu deixo esse espaço aqui para que você deixe os seus contatos e que também deixe uma mensagem para os nossos seguidores, por favor. Assim, primeiro, agradeço a participação. Os meus contatos depois vão ficar disponíveis aqui na página, eu acredito, junto com o programa. Então, sim, pode me acessar por e-mail, fabio.facchini@grupofptech.com.br. A gente está lá na PUC à disposição também para conversar e tudo mais. A gente pode ter acesso via telefone, que é o nosso telefone 21210502, e a gente está disponível, à disposição. Pode me achar nas redes sociais via LinkedIn, que é talvez a rede que eu tenho mais atividade, e está à disposição para o que puder ajudar. Sua mensagem? Mensagem que eu dou é: não parem de se qualificar. O aprendizado continuado é a base de tudo. Seja para a família, seja para a sua vida profissional, seja para a sua vida social. O processo contínuo de aprendizado é o que nos mantém vivos. Imaginei que a sua mensagem fosse essa, depois de tudo isso que você comentou aí, que não tem como você parar de aprender, ou pelo menos tentar, né? É isso mesmo. Exatamente. Bom, conversei com o professor Fábio Rodrigo Facchini. A semana que vem nós estaremos de volta com uma nova entrevista e, é claro, sempre com a sua participação, você que nos segue aí nas redes sociais e que também nos ajuda a fazer cada programa, sempre enviando através do nosso e-mail as suas sugestões de pauta. Do professor Fábio já era uma pauta que muitos estavam nos solicitando e a gente estava batalhando realmente para conseguir um horáriozinho aí na agenda do professor para que ele pudesse nos enriquecer com seus conhecimentos. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, né? Aproveita que você está por aí, ative o sininho para receber as nossas notificações, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Professor Fábio, mais uma vez, muito obrigado e também agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.